Você já ouviu uma história que parecia tão absurda, mas tão absurda, que só podia ser mentira? Pense naquelas teorias da conspiração que a gente vê na internet. Governos fazendo coisas secretas, de cientistas malucos com planos bizarros. A maioria delas é só imaginação, claro. Mas e se eu te dissesse que algumas das mais loucas eram completamente verdadeiras? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um mundo onde a realidade conseguiu ser muito mais estranha e até mais assustadora do que qualquer ficção que você já viu ou leu. A gente costuma rir de quem acredita em tudo. Chamamos de teórico da conspiração. Mas a história já nos mostrou que ter um pé atrás com as versões oficiais nem sempre é loucura. Às vezes, por trás das cortinas do poder, coisas inacreditáveis estão acontecendo. Projetos secretos, planos que desafiam a nossa noção de certo e errado, tudo escondido do público. E quando a verdade finalmente aparece, ela pode mudar completamente a forma como vemos o mundo e as pessoas que nos governam. É uma jornada surpreendente. Imagine um governo planejando controlar a mente das pessoas. Ou criando ataques falsos contra seu próprio povo só para começar uma guerra. Parece coisa de vilão de cinema, não é mesmo? Mas esses não são enredos de filmes. Foram projetos reais, planejados em salas secretas por pessoas muito poderosas. Essas histórias começaram como sussurros, como boatos que ninguém levava a sério. Documentos vazaram, testemunhas apareceram, e o que era conspiração virou um fato histórico chocante. Neste nosso mergulho, vamos explorar alguns desses casos que deixaram o mundo de queixo caído. Vamos falar sobre a Operação Northwoods e o projeto MK-Ultra, dois dos exemplos mais famosos e assustadores. Prepare a sua curiosidade, porque as histórias que você está prestes a conhecer vão provar que, às vezes, as teorias mais inacreditáveis são aquelas que realmente aconteceram. É hora de descobrir os segredos que eles não queriam que você soubesse. Vamos começar com uma das histórias mais bizarras e assustadoras de todas, o projeto MK-Ultra. O projeto MK-Ultra. Imagine o seguinte cenário. Estamos na época da Guerra Fria, lá pelos anos 50 e 60. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma disputa intensa. Era uma guerra de poder, de tecnologia e de espionagem. Nesse clima de medo e desconfiança, a CIA começou a ficar muito preocupada. A CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, começou a ficar muito preocupada. Eles ouviram boatos de que os soviéticos estavam usando técnicas de lavagem cerebral em prisioneiros americanos. A ideia de controlar a mente de alguém parecia a arma definitiva. Então, a CIA pensou: se eles podem fazer isso, nós também precisamos aprender. E precisamos ser melhores. Foi assim que nasceu o projeto MK-Ultra. O objetivo era simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante: descobrir como controlar a mente humana. Eles queriam encontrar uma forma de fazer as pessoas confessarem segredos, de apagar memórias, ou até mesmo de programar alguém para cometer um assassinato, sem nem se lembrar depois. Era a busca por um soro da verdade e por técnicas de controle mental que pareciam ter saído diretamente de um livro de ficção científica. O projeto era tão secreto, mas tão secreto, que pouquíssimas pessoas dentro do próprio governo sabiam da sua existência. Ele operava nas sombras, com um orçamento gigante e quase nenhuma supervisão. Os cientistas envolvidos no MK-Ultra tinham liberdade para testar praticamente qualquer coisa que viesse à cabeça deles. Eles começaram a pesquisar drogas, hipnose, abuso psicológico, isolamento e todo tipo de técnica que pudesse quebrar a resistência de uma pessoa e deixar sua mente vulnerável. Era uma busca perigosa e sem limites éticos. No começo, tudo isso era apenas um boato. As pessoas que falavam sobre um programa de controle mental do governo eram vistas como loucas. Para descobrir os segredos do controle mental, os cientistas do MK-Ultra precisavam de cobaias humanas. E eles não foram muito criteriosos. Os experimentos foram feitos em centenas,
talvez milhares, de cidadãos americanos e canadenses. A maioria não fazia ideia de que participava de um teste secreto. As vítimas incluíam pacientes de hospitais psiquiátricos, prisioneiros, viciados em drogas, pessoas que frequentavam bordéis montados pela CIA. Era uma operação cruel e antiética. A principal ferramenta era uma droga alucinógena muito poderosa, o LSD. Os cientistas da CIA ficaram fascinados com os efeitos. Eles acreditavam que o LSD poderia desmontar a personalidade, deixando-a aberta a sugestões e controle. Então, eles começaram a dar a droga sem consentimento. Um agente da CIA poderia colocar LSD na bebida de um estranho, só para observar. Os resultados eram imprevisíveis, muitas vezes trágicos, surtos psicóticos e danos mentais permanentes. Mas os experimentos não paravam no LSD. Terapia de eletrochoque em níveis altíssimos, hipnose, abuso verbal, abuso sexual, técnicas de tortura para quebrar a mente. Em um subprojeto cruel no Canadá, pacientes eram colocados em coma induzido por semanas enquanto tocava fitas com mensagens repetitivas em seus ouvidos. A ideia era apagar a personalidade antiga e construir uma nova. Muitas dessas pessoas saíram com a vida completamente destruída. Por anos, eram tratadas como lendas urbanas. As vítimas que denunciavam eram desacreditadas, muitas vezes consideradas instáveis por causa do trauma. O MKUltra continuou operando nas sombras, escondido sob a desculpa da segurança nacional, deixando um rastro de vidas arruinadas e segredos sombrios. Tudo o que é secreto um dia pode ser revelado. E com o MKUltra, não foi diferente. O projeto durou cerca de 20 anos, dos anos 50 até o começo dos anos 70. Em 1973, o diretor da CIA na época, Richard Helms, mandou destruir todos os documentos relacionados ao MKUltra. A maioria dos arquivos foi queimada, mas uma caixa de documentos foi esquecida. Cerca de 20 mil páginas que não foram destruídas. Em 1974, o jornalista Seymour Hersh publicou uma matéria denunciando atividades ilegais da CIA. Isso abriu a porta para uma investigação do Congresso, o Comitê Church. Investigadores encontraram a caixa esquecida, papéis mostrando pagamentos a universidades, hospitais e pesquisadores sob o nome do projeto MKUltra. Foi a prova que faltava. As audiências no Congresso foram televisionadas. Ex-agentes e vítimas começaram a contar suas histórias. O MKUltra se tornou o maior exemplo de como uma teoria da conspiração pode se transformar em verdade. Mudou para sempre a confiança do povo em seu governo. O MKUltra deixou um rastro de vidas arruinadas e uma lição sobre vigilância, poder e ética. Se a história do MKUltra já te deixou de cabelo em pé, espere até ouvir sobre a Operação Northwoods. Essa é outra daquelas conspirações que, se não tivéssemos os documentos para provar, ninguém acreditaria. 1962. No auge da tensão, Estados Unidos. Cuba. O governo americano queria se livrar de Fidel Castro. Já havia a invasão da Baía dos Porcos. Um fracasso total. Precisavam de um novo plano. Os líderes militares do Pentágono se reuniram. Chegaram a uma conclusão perigosa. Para invadir Cuba, precisavam do apoio do povo americano e da comunidade internacional. A resposta foi assustadora. Precisavam de um pretexto forte. E se Cuba não desse motivo, eles mesmos iriam criar um. Nasceu assim a Operação Northwoods. Era, em essência, uma operação de bandeira falsa. Um país atacando a si mesmo, fazendo parecer que o inimigo era o culpado. Plano: realizar ataques terroristas falsos em solo americano, culpar o governo de Fidel Castro, gerar raiva e apoio popular. Justificar uma guerra total contra Cuba. Uma das ideias era explodir um navio de guerra americano na Baía de Guantánamo e culpar os cubanos, repetindo truques do passado. Os generais sugeriram organizar uma campanha de terrorismo em cidades americanas como Miami e Washington, D.C. Isso incluiria explodir bombas em locais públicos.
afundar barcos com refugiados cubanos e até mesmo forjar ataques a membros do exército americano. Outra ideia era sequestrar um avião civil, trocar passageiros por agentes e depois explodir um drone pintado como avião para fingir que o avião caiu por ação cubana. A notícia seria: Cuba derrubou um avião de passageiros inocentes. Eles planejaram criar provas falsas, plantar armas, documentos e rumores para incriminar Cuba, e até usar aviões parecidos com MiGs para bombardear a base de Guantánamo, queimando aeronaves e explodindo depósitos de munição. O documento da Operação Northwoods era um cardápio de mentiras e violência, tudo pensado friamente para manipular a opinião pública. O objetivo final era criar uma onda de indignação tão grande que o presidente não teria outra escolha a não ser declarar guerra. Felizmente, o plano precisava da aprovação do presidente John F. Kennedy. Ele leu a proposta, ficou horrorizado e a rejeitou. A simples existência do documento, no entanto, mostrou que generais até consideraram sacrificar vidas inocentes para justificar uma guerra. Por mais de 30 anos, a Operação Northwoods permaneceu enterrada nos arquivos confidenciais. Um pesquisador chamado James Bamford encontrou o documento original, assinaturas de generais, planos de bandeira falsa. Não era mais teoria, era fato. Bamford publicou suas descobertas no livro Body of Secrets, e o escândalo veio à tona. A revelação causou choque. Líderes militares dispostos a matar civis para justificar uma guerra. A Operação Northwoods se tornou um exemplo clássico de perigo quando o poder fica sem freios. O MKUltra e a Operação Northwoods são talvez os exemplos mais assustadores, mas não foram os únicos. No Brasil, por exemplo, durante a ditadura militar, existiu a Operação Condor. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Por muito tempo falava-se de uma aliança secreta entre as ditaduras da América do Sul para perseguir, sequestrar e até matar. Em 1992 foram descobertos no Paraguai os arquivos do terror, toneladas de documentos detalhando comunicações, listas de nomes e provas de sequestros e tortura. A conspiração era real e muito mais organizada e brutal do que se imaginava. Outro caso famoso nos Estados Unidos foi o escândalo de Watergate, do roubo ao encobrimento que levou à renúncia de Nixon. Jornalistas como Bob Woodward e Carl Bernstein, com a ajuda de uma fonte conhecida como Garganta Profunda, revelaram uma conspiração que chegava até o presidente. A verdade apareceu e Nixon renunciou. Prova de que boatos podem esconder algo muito maior. O que todas essas histórias nos ensinam? Elas nos mostram uma lição muito importante e um pouco desconfortável. Às vezes, a realidade pode ser muito mais bizarra e assustadora do que a nossa imaginação. Foram planejados em salas de verdade por pessoas de verdade, com consequências reais para a vida de muita gente. Isso nos força a questionar o que acreditamos ser possível. Manter um olhar crítico e questionador não é paranoia, é uma forma de cidadania. A descoberta dessas conspirações também nos lembra da importância da transparência e do jornalismo investigativo. Se não fosse por leis de acesso à informação, por jornalistas corajosos e por pesquisadores curiosos, segredos como a Operação Northwoods poderiam ter ficado enterrados para sempre. A verdade só veio à tona porque alguém decidiu procurar por ela. A busca pela verdade é uma ferramenta fundamental para que a sociedade saiba o que é feito em seu nome e para que os responsáveis sejam cobrados. No final das contas, essas histórias nos deixam com uma sensação de surpresa e reflexão. Elas nos provam que a linha entre o que é considerado normal e o que é conspiração pode ser muito mais fina do que pensamos. O mundo é um lugar complexo, cheio de segredos e de histórias que ainda não foram contadas. E embora a maioria das teorias da conspiração seja apenas isso, teoria, os casos que se provaram reais servem como um lembrete eterno. Nunca subestime a capacidade da realidade de superar, e muito,
a ficção mais fantástica. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias reais que parecem ficção.